Tá bom, volume? Bom, boa noite a todos. Antes de eu começar, eu não vou contar a história da sua encarnação passada não, dona Zezé. Ela criava bode no Nordeste. tinha jagunço, agora ela está aqui, dando passe, cuidando dos outros. Ela começou aqui no centro, aqui era uma estrada boiadeira, sabe? Quando ela começou aqui. É um exemplo para nós. Pessoal, é o seguinte, eu não preparei nada, mas eu vou começar falando sobre as crianças. Nós acabamos de ver aqui um grupo de crianças alegres, felizes, alimentadas, amadas, mas são espíritos muito antigos. Agora, aparência angelical. E nas literaturas, e nos ensinamentos, e na própria experiência que nós temos nas nossas vidas, conforme atingirem a maturidade, a verdadeira personalidade começa a se revelar. E elas vão colocar, como nós colocamos para fora, as nossas dificuldades, nossas deficiências, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, começam a pôr para fora. É normal isso. Enquanto se encontram nessas condições, despertam em todas as pessoas o amor, a simpatia, a vontade de cuidar, né, de amar. É necessária essa fase, e está esse ensinamento no Evangelho, para que nós possamos realmente proteger a elas. Porque se nós víssemos, como diz no Evangelho, nelas espíritos antigos, espíritos arrogantes, criminosos, seja lá o que for, não digo que são essas, nós dificilmente teríamos por esses espíritos o amor que eles necessitam nessa fase da vida. A responsabilidade que nós temos com todas elas, não só com os nossos filhos, com todas as crianças, é muito grande, de orientar, de vigiar, de aconselhar, de alertar os pais, de não nos omitirmos. Antigamente existia um círculo de proteção. As crianças recebiam e obedeciam os professores, guarda de trânsito, vizinho, tio, irmão mais velho, primos mais velhos, os avós. Eles realmente auxiliavam na educação e na vigilância. Hoje, a maioria dos pais não permitem. Infelizmente. Eu não gosto de citar experiências pessoais. Eu comecei, por sorte, aos 14, 15 anos de idade, a minha mãe espírita, eu comecei a ler o Evangelho, de vez em quando, o livro dos Espíritos, isso tudo. Não me aprofundei muito, mas li bastante, esporadicamente. E a profissão que o destino me reservou, era uma profissão que exigiria muito. Eu fui delegado de polícia. Eu evito falar essas coisas, não acho legal ficar falando da minha vida pessoal, mas graças ao fato de eu ter lido aquele Evangelho, ter acompanhado as orientações, os conselhos que a minha mãe dava, impediu que eu cometesse muitos desatinos. Eu cometi excessos, é difícil, é uma profissão muito difícil. Cometi excessos, mas eu vi o que é o sofrimento, o que é a pessoa despreparada para viver. Assisti gente chorando na minha frente em desespero, porque com 15 segundos de ódio ou ira, cometeu um crime, e ali naquele momento, diante da gente, o desespero, o arrependimento já era gritante. Uma situação que ele iria responder, não só naquele período de cadeia, ou seja lá o que for, mas para desfazer o mal que ele havia cometido àquela família. Então eram pessoas que não tinham preparo, não sabiam da existência, nem mesmo da consequência ou da vida após a morte, da nossa permanência eternamente ou imortais, respondendo pelos nossos atos. Pessoas despreparadas, alcoolizadas, pessoas minimamente educadas, ou sem educação nenhuma, que se entregavam e se entregam constantemente a todo tipo de perturbação que eles mesmos atraem para eles. Então, quando eu falo dessas crianças, eu digo para todos vocês,
como eu repito para mim a todo momento. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é o meu filho. E eu procurei a minha vida inteira dar para ele exemplo. Procurei impedir, orientar e jogar duro com ele quando ele fazia alguma coisa errada, porque eu falava, se eu morrer, ele pelo menos a semente eu dei. Se ele erra, ou se ele errar, já não faz parte da minha responsabilidade. Como pai, como mãe, como tios, como todos, nós temos responsabilidades com eles. Evangelizar essas crianças. E quando eu digo evangelizar, não é fazer deles pessoas religiosas, piegas, pegajosas, não é isso. É espiritualizar essas crianças. Transferir para eles o máximo de valores morais, educacionais, todos de ética. Mostrar tudo isso para eles. Mostrar para eles como funciona, ou tentar entender como funciona o nosso cérebro, quando nós permitimos ou nos utilizamos do álcool e de outros tipos de drogas. Elas estão aí. Esse mundo, infelizmente, políticos hipócritas, mal intencionados, uma justiça fraca, permite que toda a nossa sociedade esteja mergulhada no comércio de drogas, nos crimes, nas barbaridades que se cometem, famílias mergulhadas no desespero, com os filhos utilizando droga pesada. E nós precisamos orientar eles. Como que funcionam, né, essas substâncias, que na verdade são todos neurotransmissores. Não é esse o assunto. A responsabilidade é nossa. E nós temos neles o campo completo para a gente transmitir a eles o conhecimento. Nós já estamos, muitos de nós já temos parte da nossa vida comprometida, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo nosso orgulho em aceitar. Muitos de nós, mas essas crianças não. As crianças controlam os pais com aquilo que aprendem na escola. Não pode passar no sinal vermelho. Não pode fazer isso. Presta atenção. Olha, você jogou papel na rua. É muito mais fácil para nós colocarmos neles esse conhecimento. Da mesma forma como aos 15 anos de idade, eu tive contato com as lições do Evangelho, nós podemos fazer isso por eles. Nós precisamos fazer isso por eles. Porque se nós não fizermos, o sofrimento deles vai ser multiplicado para nós. Multiplicado. É um conselho de amigo. Orientem, eduquem, deem exemplo e de forma alguma façam como as pessoas normalmente fazem. Não permitem que seus filhos sejam chamados a atenção, sejam admoestados, sejam advertidos, levem bronca na escola. É uma coisa triste isso. Eu frequentava um clube aqui, um clube bonito, campeonato de crianças, simplesmente, olha, eu ficava encantado de ver. Mais de 700 crianças jogando bola. Era uma alegria, uma festa, sabe? Eu via aquela gritaria, tudo. Mas ao mesmo tempo, cada pai maluco que tinha ali. Não, eu estou falando a verdade. Querer invadir campo para bater no filho dos outros porque fez falta no filho dele. Brigar com o juiz porque o filho foi expulso. Olha, é um vexame. As crianças chegando ao ponto de falar, pai, calma. Eu vi isso. Criança chegar e falar, meu pai parece que é louco, mas tudo bem, deixa para lá. São os pais que transferem para eles. Mesmo na minha profissão, às vezes pegava uma criança, um rapaz, né? Aí vinha a família. Meu filho? Nunca. Meu filho é um santo. Não, era bandido, assaltante, vendia droga. Mas para a família era um santo. Não orientava. Acreditava nas mentiras. Então, esse é só o primeiro recado, um preâmbulo, tá? Nós não estamos sozinhos para educar eles. Eles vieram compromissados conosco.
nós estamos realmente em dívida com eles. É a dívida da orientação. Mas eles trazem com eles um guia espiritual, que os ama e que vai fazer de tudo para proteger, para orientar, para intuir. Mas para isso, depende também da atuação deles no dia a dia, na vida deles, e a vida deles, a orientação que nós passarmos, que nós conseguimos plantar na mente deles, é o que vai dar para eles a segurança para nortear um caminho decente. Esse é o primeiro. Agora vamos falar. Jesus Cristo. Eu tenho assistido muita palestra aqui e em outros locais. Eu procuro assistir na internet, no YouTube, palestras para ver o que se fala, como que as pessoas interpretam aquilo que está nos livros. E aí eu comecei a notar que a maioria não acrescenta nada. Infelizmente, eu não estou aqui para criticar, mas o que eu quero dizer é que não é que não acrescenta. Trazem conhecimento científico, teórico, demonstram uma bagagem, um palavreado, um discurso bonito e real, embasado na literatura de Kardec e outras. Mas não é na palestra o momento de ser abordado esse tipo de coisa. E infelizmente tem muitos que falam sem conhecimento. É o famoso achólogo. São pessoas que se apegam em alguns livros sem analisar, sem pesquisar, sem nada, e aquilo vira lei. Nós tivemos aí a febre da Violetas na Janela, e fora outros, aos montes, livros vagabundos, livros mal escritos, mentirosos, sem embasamento nenhum na doutrina verdadeira, e o povo pega aquilo. Aí eu fui ver agora esses dias, estava olhando, e começo a analisar, e eu falo, bom, eu não vou. Quando eu me deparo, e esse que eu estou falando é conselho, para quem procurar estudar Kardec e pegar esses livros, fazer a comparação. Espera aí, é assim que funciona? Será que isso está certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Um livro amado, todo mundo gosta. Espíritas aí, doutrinadores falando direto. Um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É como se Deus e Jesus escolhessem um país para ser melhor que os outros. O povo aqui é um povo que vai amar e vai ser evangelizado. E vai socorrer os outros, criando um sectarismo como se o Brasil fosse realmente um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Nós podemos realmente ter o compromisso com o Evangelho, de evangelizar o planeta. Mas tem algumas coisas nesse livro, por exemplo, que eu li e falei, pera, como assim? Jesus não sabia como é que era o Brasil? Uma passagem. A outra, numa reunião, Kardec e Napoleão, no plano espiritual, Kardec com uma tiara resplandecente e um cetro dourado nas mãos. Peraí, Kardec, um espírito humilde, inteligente, com um cetro na mão. Aí eu falei, olha, deixa esse livro de lado, quando eu morrer eu vou saber se isso existe, se é verdade. Eu, por exemplo, penso como meu pai. Ele falava, o dia que eu morrer, se me mandarem usar camisola, eu vou sair no tapa. Ele achava que espírito tinha que andar de camisola, ele falou, não vou aceitar. E Jesus veio numa sociedade, quando eu digo sociedade, era o que existia naquela época, materialista, idólatra, politeísta, arrogante, orgulhosa. A vida humana não tinha valor nenhum. E tudo que girava em torno, né? O Império Romano, com todas as suas depravações, com toda a sua arrogância, violência, veio para quê? Ele veio para inventar ou criar uma religião? Jesus criou uma religião? Jesus é cristão? Podemos dizer que Jesus é cristão? Não. Ele simplesmente veio e deu mostras do poder que tem as pessoas que têm a plenitude do amor.
do que ele pode ser feito, o amor. Ele veio para espiritualizar a humanidade, espiritualizar, afastar o povo, nós, do materialismo. Falar, vocês, vamos espiritualizar, trazer para nós uns sentimentos de nobreza que iriam, com certeza, nos libertar de toda a maldade que nós carregávamos e ainda carregamos no nosso coração. Tentou, de todas as formas, transmitir o perdão, o amor ao próximo, os conselhos que ele nos deu para que nós pudéssemos encontrar a paz. Se reconcilia com teu inimigo enquanto estiver a par com ele. Já era um recado que hoje nós entendemos. Meu, faz as pazes com ele, porque a hora que ele desencarnar, ele vai te perseguir. Então é melhor agora. Eram conselhos que estão aos montes. O Evangelho segundo o Espiritismo. Turrão que eu sou, eu comecei a me apegar na questão espiritual. Estudar, eu quero saber como é que funciona essa ligação, né? Espírito, matéria. E comecei a me irritar um pouco quando eu via só, sabe, evangelho. Ai. Estou brincando com uma pessoa aqui. Acho que ela está aí. Aí eu vejo essas coisas e falo, gente, peraí. Eu começava a falar, o que tem essas coisas? Sabe? Ai, amor. Ai, filho amado de Jesus. Eu falei, pera. Eu comecei a ficar meio irritado e de repente cai a ficha. Cada um de nós está numa etapa da escala evolutiva e ainda começando nessa escala evolutiva, porque nós ainda somos muito fracos. Nós ainda somos muito fracos no exercício, nas demonstrações da ética, da moral. Às vezes a gente perde a paciência facinho. É difícil a gente perdoar. É difícil até às vezes praticar caridade, né? E a verdade é que nós precisamos realmente do Evangelho. Mais do que o Livro dos Espíritos. Nós precisamos do Evangelho, porque ali está, para todos nós, ensinamentos que vão impedir os nossos desatinos. Um dos ensinamentos que serviu para mim foi o uso da autoridade. O uso da autoridade, a responsabilidade sobre os atos dos subalternos. E aquilo para mim eu me sentia o tempo todo preocupado em vigiar e acompanhar e orientar o que eles estavam fazendo, o que estava acontecendo. Existe no direito dois tipos de falha ou crime. O dolo, que é aquele que a pessoa tem a vontade de atingir um resultado, vai responder por isso. Existe a culpa. A culpa se divide em 3, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. Entre essas, existe a culpa do chefe ou da empresa, ou seja o que for, que é a culpa na escolha, no treinamento e na vigilância. Somos culpados quando nós não orientamos, não vigiamos e não escolhemos. A educação dos filhos também passa por isso. A nossa vida também passa por isso. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos agir sem conhecimento. Não podemos agir sem pensar. Sem pensar. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, está envolvido, está carregado do que a gente é, do que nós pensamos, tudo. A palavra leva junto a emoção, leva junto o sentimento, leva junto o que pode ser bom ou ruim. Uma palavra mal falada pode causar um problema seríssimo num relacionamento. Um grito fora de hora, uma ofensa,
nós temos que exercer a vigilância nos nossos atos. É o orai e vigiai que o nosso mestre nos falou. Orai para pedir o auxílio, pedir a orientação, pedir a paz, a paciência, pedir as forças, equilíbrio. Isso nós podemos pedir. Ganhar na Mega Sena não adianta, que não me atendeu, ninguém adianta pedir também. Mas nós somos espíritos. Aqui é um espírito falando para um grupo de espíritos maior do que o que nós vemos. Aqui tem muitos desencarnados que se encontram aqui também para ouvir o que alguém entendeu de uma forma nas leituras, ou na vida, ou nas experiências. Nós não somos, nenhum de nós aqui, perfeito, ou temos completo conhecimento da ciência. Nada. Aí quando Jesus veio aqui e tentou nos espiritualizar, tira a matéria, não se apegue tanto à matéria, ame, perdoa. Ele falou: amai ao próximo como a si mesmo, perdoai a quem lhes faz mal. Quem é a pessoa que mais faz mal para nós? Nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos as pessoas que mais nos fazem mal. Porque tudo que a gente sofre, tudo que a gente tem que fazer, é fruto do passado. Hoje, é o futuro do nosso passado. E amanhã vai ser o presente do nosso futuro. Então o que eu faço hoje é o plantio para amanhã. Hoje eu estou colhendo toda uma sequência de atos da minha vida, como espírito, vida espiritual, como um homem encarnado. Hoje é o fruto de toda a caminhada. E o que eu vou fazer hoje vai refletir amanhã, vai refletir daqui 10 anos. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer hoje, nos omitimos, vai ser muito mais difícil no futuro, porque a coisa pode se avolumar. Um exemplo: educar o filho. Não eduque, não dê para ele o valor moral, não faça ele respeitar o faxineiro da escola, o garçom que traz a comida na mesa, não faz ele respeitar o coleguinha que usa óculos, ou porque tem uma cor de pele diferente, ou porque tem trejeitos. Não faça ele compreender que nós somos todos nós somos diferentes, mas somos todos filhos de Deus. E aí nós vamos ter muito mais dificuldade lá na frente, porque eles já estarão numa idade onde nós não vamos fazer nada conseguir mudar. Alguém aqui muda com os conselhos? Se alguém aqui mudou porque ouviu um conselho, levanta a mão, porque eu vou dar os parabéns. Ninguém muda com os conselhos. Aqueles papéis que são distribuídos, mensagens, a gente lê, dali meia hora não lembra mais. Por quê? Porque nós só vamos aprender com a nossa experiência. Só com a nossa experiência. Ou analisando a dor e o sofrimento do outro. Por que aquele está sofrendo? Então, tirando a lição do sofrimento dele ou dela, é que nós vamos entender e podemos evitar o nosso. Para isso, vigilância, prestar atenção, não por maldade, curiosidade, ficar sabendo, olha lá, você ferrou. Não por esse motivo, mas no interesse mais nobre de aprender com o sofrimento alheio. E infelizmente, nós não aprendemos nada sem sofrer. Nós não aprendemos. Usando a história da criança, todo quem me conhece de perto sabe que eu sou apaixonado por criança. Muito. Eu me casei 6 meses, demorei 6 anos para ter um filho. Quando eu peguei na mão a primeira vez, eu nunca senti uma coisa igual. A responsabilidade, medo e amor.
né? Me distraiu. Esse compromisso da criança, ele me tirou totalmente o meu raciocínio. Mas eu vou chegar lá. Um filho. Quando eu peguei ele a primeira vez, não, realmente, foi assim, nunca senti uma coisa igual. Medo, compromisso que eu tinha, um amor incalculável. Recuperei. Aí, dali para frente, todos os bebês despertavam em mim aquela mesma, sabe, olhar o bebê do outro, saber o que o pai sente, aprender a dar valor, ver, olhar as crianças e ver que ali tem uma pessoa muito amada. Porque antes de ter filho, você passa por um bebê e fala, nossa, está com a fralda cheia, ó, moleque está regurgitando. A gente não tem essa, sabe, mesmo gostando. E conforme o meu filho foi crescendo, eu comecei a sentir, não só pelos bebês, mas pelas crianças da idade dele. Eu comecei a ver nos filhos dos outros, nas outras crianças, aquela mesma, sabe, aquele carinho, a mesma ingenuidade, a mesma vontade, a mesma inocência, o mesmo bom humor, a criança bagunceira, mal educada. E aí vai, o filho passou adolescente, eu comecei a sentir pelos adolescentes o mesmo carinho. E é isso. Nós só vamos aprender quando nós temos uma experiência. Quando ele ficava doente, que a casa fica doente, eu aprendi o sofrimento dos pais que têm um filho doente. E pior ainda quando se trata de uma doença crônica, talvez incurável. Eu aprendi a ver nos olhos deles o que eles estavam sentindo. E essa experiência que a gente vai adquirindo, que vai amadurecendo a gente, ela não só é importante para que nós possamos ter um pouco de empatia com os outros, mas aprender a respeitar os outros. Pela profissão, eu vi aquelas pessoas bêbados, andarilhos. Você sempre vê com uma reserva. Porque são pessoas que por qualquer motivo toma cá uma palha, mete a faca em alguém, faz alguma coisa. E aí sempre tive aquela reserva. E uma pessoa muito, muito querida minha teve internado um período no hospital de base e eu vinha para ficar com ele lá no hospital. E aí eu tive como ele estava internado pelo SUS, apesar de ter o plano de saúde, ele precisou ficar no SUS porque a médica era amiga, falou, não, aqui é minha área, eu cuido dessa pessoa, cuido dele. E ali eu ficava com ele no quarto. E aí toda hora trocavam os pacientes. E aí eu comecei a ter contato. Catadora de papelão, aposentados doentes, carroceiro, pedreiro, só homem, né? Porque era quarto masculino. E eu comecei a ouvir as histórias. E era uma riqueza de sentimento. Olha, uma vida de dor, de dificuldade, mas de uma vida assim de fé, de esperança e de aceitação, resignação diante de todo aquele sofrimento. Você via aquelas pessoas em dificuldades, muito difíceis as situações, e aí eu aprendi a olhar para as pessoas e falar assim, e eu já falei isso aqui, cada pessoa na face da terra, cada um é um livro. Se pudéssemos escrever a vida, o sentimento, as experiências, as tristezas, os amores e tudo o que aquela pessoa passou, é um livro de um Nobel da literatura. Nós precisamos aprender a encarar as pessoas dessa forma. Irmãos,
Não precisamos ficar com chamego, nada disso, né? Não precisamos ficar com essas coisas. Mas aprender a olhar as pessoas. Hoje é um negro gordo. Amanhã ele vai ser um loiro de 1,90 m, alemão, rico. Ué, hoje eu estou aqui no Brasil, amanhã eu posso nascer na África, como diz a minha mulher. Minha mulher tem uma paixão por mim que eu fico doido às vezes. Eu falo, gente, como ela gosta de mim. Ela, de vez em quando, ela fala assim, na próxima encarnação você vai nascer na África, você vai pegar arroz que a ONU jogar lá, você vai catar no chão, assim. Eu falo, roga praga. Ela fala, quando eu deixo comida no prato, ela fica nervosa. Não pode deixar comida no prato, vamos, acabou, não estou com fome. Você vai catar comida no chão, você vai nascer na África, você vai ver. Aí um dia eu falei, eu não vou comer jiló. Ela virou e falou, você vai responder por isso. Até eu brinquei, falei, eu vou parar no umbral porque eu não como jiló? E até essa história do umbral. Gente, o umbral é resultado do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ninguém aqui é perfeito. Jesus, ninguém pede que a gente seja santo, que a gente seja santificado, ninguém quer isso. Mas que a gente tenha um mínimo, né, de amor no coração, de bons sentimentos, de princípios. Que a gente possa ter isso. Por que ter medo de umbral? Se nós não somos criminosos, não desgraçamos a vida de ninguém, não vejo. E também, eu repito, se a gente for para o umbral, vai estar assim de amigo meu lá, espírita, parente. Isso é uma festa. Não precisa ter medo. Realmente eu não preciso. Mas está lá, né? É bom a gente evitar. Ainda vou falar mais um pouquinho. Ninguém nasce pronto, tá? Então, um conselho, se eu posso dar esse conselho para alguém, partindo da minha experiência pessoal, leiam o Evangelho. Se possível, quando os filhos tiverem condições, façam com que eles leiam o Evangelho. Não é aquele Evangelho no lar que está virando um ritual, que os espíritas agora estão começando a fazer ritual para todo lado, né? Aquele Evangelho que bota água, põe uma toalha branca, aquelas coisas, não é nada disso. É ler o Evangelho. Está nervoso? Cata o moleque, vem cá, o teu castigo, agora você vai sentar aqui, vai ler em voz alta, vai ler essa página aí. Psh, fica aqui, senão você me atrapalha. Então, é isso, ler o Evangelho. Porque, no mínimo, gente, alguma orientação, sabe, de ética, de moral, de consolo, como fazer uma prece. Quem é o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Lá no Evangelho tem tudo para nos dar a paz. Se nós conseguíssemos aplicar os ensinamentos, nós teríamos muita paz no nosso coração. Muita paz. E só isso é o que depende de nós. Na verdade, quando Kardec começou a codificar, começou a estudar o que era normal, que nunca foi sobrenatural, e nem é paranormal, é normal, a atuação dos espíritos, sempre existiu. Quando ele começou a estudar, a preocupação primeira dele, ele falou, o que é isso? Por que acontece isso? E aí ele conseguiu compilar todas aquelas perguntas, eu não vou entrar nessa história, publicou o Livro dos Espíritos. São leis morais, quem é Deus, toda aquela história que muita gente aqui já está cansado de ouvir nas palestras. Primeiro foi isso. Para que ele pudesse fazer isso, ele precisava contar com médiuns. As pessoas que serviam de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Médiuns. E aí ele lançou o segundo livro. Ele estudou o que era mediunidade. Foi o segundo livro. O que é isso? Mundo espiritual. Isso não significa que nós nos espiritualizávamos. Não significa que nós estávamos já, né, livres da materialidade, do materialismo.
E então vem o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali sim, ele mostrou que nós somos espíritos e nos deu o conhecimento, outro tipo de avaliação dos ensinamentos do nosso mestre, para que realmente aí nós nos libertássemos da materialidade, do materialismo, do egoísmo, do hedonismo, do sexismo, do ódio, de tudo, a inveja, a arrogância. Quando eu digo que nós somos os nossos maiores inimigos, porque são esses sentimentos que provocam tudo. O egoísmo, o orgulho, a arrogância, a soberba, que afasta as pessoas, o ódio, a ira, tudo isso aí, nós produzimos e tudo se volta contra nós. O mal que nós praticamos, nós estamos praticando contra nós, não é contra os outros. Nós prejudicamos as pessoas, causamos, mas o mal maior nós estamos fazendo é para nós, porque nós vamos sofrer, e isso não é pagamento, isso não é expiação, isso ainda não é a recuperação, não é a elevação. Já demos um passo grande na nossa caminhada. Então, se alguém aqui não está cansado de sofrer, não tem medo de desencarnar, e está confiante no encaminhamento dos filhos, ótimo. Se está com medo do encaminhamento, se tem essa preocupação, e se quer realmente se libertar, encontrar a paz, e até fazer o bem, gente, estuda Allan Kardec, para começar. Esses romances, por favor, conselho, deixem para uma segunda etapa. Leiam o máximo que for possível. Mas, para quem ainda não tem contato com os trabalhos mediúnicos, então, pegue o Evangelho. Vai fazer muito bem para vocês, como com certeza fez para mim, que me impediu de fazer muita besteira. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.